iniciando o propósito de não sei quanto tempo, mas sim, para fortalecer, enfraquecer a ansiedade. Primeiro ponto, meditar, ler e tentar ensinar em vídeo o que se aprendeu na leitura diária, né? da Bíblia. Versão NVI da minha leitura pessoal. Então, hoje eu li, já meditei, acabei de meditar. Agora eu li Provérbios, capítulo 12. Não sei se está audível. Calma aí. Acho que agora vai ficar melhor. Eita, mas aí também não fica. Minha nossa. Esse cachorro tá pegando. Acho que tá audível. Provérbios, capítulo 12. Ele diz assim: todo que ama a disciplina, vou ler o capítulo todo e depois um versículo que me chamou a atenção, no qual, minha mente gravou no dia, decorou. Provérbios capítulo 12, versículo 1, e em seguida: todo que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. O homem bom obtém o favor do Senhor, mas o que planeja maldades o Senhor condena. Versículo 3. Se eu der um grito com o cachorro, é para ele não latir, que eu não gosto que eles latam e atrapalhem. E também não é legal o cachorro ficar latindo toda hora. Vamos lá. Capítulo 3. Ninguém consegue se firmar mediante impunidade, e não se pode desarraigar o justo. A mulher exemplar é coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. A palavra dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. O ímpio são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanece. O homem é louvado segundo a sua sabedoria, mas o que tem coração perverso é desprezado. Melhor é não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva do que fingir ser alguém e não ter nada, não ter comida. O justo cuida bem dos seus rebanhos, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Quem trabalha na sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Os ímpios cobiçam despojos tomados pelos maus, mas a raiz dos justos floresce. O mal se enreda em seu falar, pecaminoso, mas o justo não cai nessas dificuldades. Do fruto da sua boca o homem se beneficia, e o trabalho das suas mãos será recompensado. O caminho do insensato lhe parece justo, mas o sábio
ouve os conselhos. O insensato revela de imediato o seu comportamento, mas o homem prudente ignora o insulto. A testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. As palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. O engano está no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria está entre os que promovem a paz. Nenhum mal atingirá o justo, mas os ímpios estão cobertos de problema. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. O homem prudente não alardeia o seu conhecimento, mas o coração dos tolos derrama insensatez. As mãos diligentes governarão, mas os dos preguiçosos acabarão escravos. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. O homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios leva a perder-se. O preguiçoso não aproveita sua caça, mas o diligente dá valor aos seus bens. No caminho da justiça está a vida. Essa é a vereda que nos preserva da morte. Ok, esse foi o capítulo 12 inteiro de Provérbios. E o que me chamou a atenção nesse capítulo foi o versículo 1. No versículo 1 está escrito assim: Todo que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. O que me chamou a atenção foi ele coligar uma coisa com a outra, né? Disciplina com conhecimento. Todo que ama a disciplina ama o conhecimento. Uma coisa tá entrelada à outra, né? Se você diz que quem gosta de um gosta do outro também, entendeu? É basicamente isso que ele quis dizer. Mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Então, né? Muito cuidado, né, com que a gente pensa. É importante porque às vezes tem coisas que são falta de conhecimento e falta de disciplina. Por isso que tá em um versículo só, né? Imagina, tipo, porque o ódio à repreensão, ela, poxa, vamos supor, para poder explicar, se eu cometer um erro, eu tenho que analisar duas coisas, se eu tinha conhecimento suficiente para fazer aquilo e se eu tinha disciplina, né? Se eu sabia o que eu estou fazendo, né? Então, se eu ter falhado em algum desses dois, aí tudo bem, alguma coisa tá de errada, mas ele
pegando aqui pelo contexto, ele está querendo dizer sobre a pessoa que vive nisso, né? Nunca tem disciplina, nunca tem conhecimento e ainda assim odeia quando acontece uma repreensão com ela, né? Pessoas que odeiam uma repreensão, o que ele está querendo dizer numa linguagem. Nisso, o fato de você sentir dentro do seu coração ódio por uma coisa que pode ter sido resultado de uma falta de conhecimento seu e uma falta de disciplina, pode ser uma tolice sua, entende? Você pode estar estando em pensamentos, né? Você pode estar alimentando esses tipos de pensamentos e é importante para mim, pelo menos, por isso que me chamou a atenção o fato de entrelar duas coisas positivas, que é o conhecimento, né? E a disciplina. São dois valores ótimos, né? E de fato, um tá muito aliado com o outro, né? Por isso que Provérbios capítulo 12, versículo 1 me chamou a atenção. Todo que ama disciplina, ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Aí Hebreus capítulo 12, versículo 6, diz assim: pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Esse é o Hebreus 6, eu vou ler ele todo. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos de tudo o que nos atrapalha, o pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele que propaga a alegria e a proposta lhe foi proposta e suportou a cruz, desprezando a vergonha, e se assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou a oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem na luta contra o pecado. Vocês ainda não resistirão até o ponto de derramariam o próprio sangue. Vocês esquecerão da palavra de ânimo que lhes dirige como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina de Deus. Trata-os como filhos, pois qual filho não é disciplinado por seu pai? Se você não são disciplinados, e é a disciplina para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo o que lhe parecia melhor, mas Deus disciplinava para nosso bem, para que participássemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz frutos de justiça, paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminho retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Esforcem para viver em paz com todos, para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém exclua a graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Não haja em nenhum moral ou profano como Esaú, que por sua única refeição vendeu os direitos de herança como filho mais velho.
como vocês sabem, posteriormente quis herdar as bênçãos, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Vocês não chegaram ao monte nem se podia tocar, e estava chamas, e nem as trevas, a escuridão e a tempestade, ao soar da trombeta e ao som das palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhe fosse dito. Não podiam suportar o que lhe estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar ao monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e tremo. Mas vocês chegaram ao monte Sião, a Jerusalém celestial, à cidade de Deus vivo. Chegaram aos milhares e milhares de anjos em alegre reunião, à igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos no céu. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Deus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeitem aquele que fala, se os recusarem de ouvir. Aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, que nos desviamos daquele que adverte dos céus. Aquele cujas vozes outrora abalou a terra, agora promete: ainda mais uma vez abalarei, não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicaram a remoção de que possa ser abalado, isto é, as coisas criadas de forma que o que não pode ser abalado permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adormecemos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. O que me chamou a atenção, esse foi Hebreus capítulo 12, o contexto, para você aprender o contexto. Hebreus capítulo 12, versículo 6. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Então, tenho Provérbios capítulo 2, foi o que me chamou a atenção. Capítulo 12 foi o que eu li. Depois eu li Hebreus capítulo 12, o que me chamou a atenção foi o versículo 6. Em Provérbios capítulo 1 diz assim: Provérbios capítulo 1, versículo 2: eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes, conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhe der ouvidos, aumentará seu conhecimento. A quem tem discernimento, obterá orientação para compreender os provérbios, parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina.